Toma assento, abra sua Bíblia ou então acompanhe pelo telão. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Eu vou ler dos versículos de 1 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudar. Romperam ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pescador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. O lago de Genezaré é também conhecido como Mar da Galileia até os nossos dias. É um grande lago que está lá em Israel. O lago de Genezaré, naquele tempo, havia aldeias que estavam estabelecidas ao seu redor, famílias que eram pescadores, que tiravam o sustento das águas daquele lago. E Jesus está ali, agora, chegando numa aldeia, um lugar chamado Cafarnaum, muito visitado por Jesus e palco de muitos dos milagres que Jesus operou. Jesus chega ali e ele precisa falar à multidão, porque uma multidão acorreu para ali, para vê-lo e para ouvi-lo e para receber dele algo miraculoso que esperavam, uma vez que Jesus já tinha iniciado o seu ministério e realizado muitas coisas extraordinárias. Quando Jesus chega ali com aquela multidão, e Jesus tem a intenção de pregar as boas novas, a salvação àquela gente, também chega ali Pedro, ou Simão Pedro. E ele chega de uma noite inteira em que ele, como pescador, na ação da sua atividade profissional de pescador, pescou a noite inteira e ele não pegou nada. Parece o pastor Cláudio quando vai pescar na maior parte das vezes, né? Pesca o vento, a brisa, pesca uma imagem gostosa da natureza, mas não traz peixe. Eventualmente traz algum. Mas Pedro era profissional da pesca. Pedro estava trabalhando para manter, para sustentar, para prover a sua família. E ele passar uma noite inteira pescando. Porque pescar debaixo de um sol ardente, amado, não é algo agradável de se fazer, não é? Ele passa uma noite inteira pescando. E quando ele chega no final dessa jornada de trabalho árduo, eu não sei quantos aqui já pescaram de rede. Alguém já pescou? Aquela chamada rede de arrasto ou rede de funil para pegar siri na praia. Alguém já fez isso? Ninguém aqui? Ah, você deve buscar ter uma experiência dessa, para você ver como é cansativo.
Parece que pegar uma rede, puxar uma rede é coisa fácil, porque a rede ela é cheia de buracos. São apenas algumas linhas com buracos. O que você arrasta são algumas linhas de nylon. Que peso pode ter isso? Só quem já jogou uma rede no mar e puxou a rede sabe o peso que é puxar uma rede para o barco. É um trabalho muito árduo. Todas as vezes que vou lá em Mamanguá, eu vejo os caiçaras fazê-lo. Eles vão com a sua canoa até um determinado lugar, quase sempre próximo de uma pedra ou em volta de uma ilha, e eles armam a rede e deixam a rede ali de um dia para o outro. Eles colocam a rede por volta de 5, 6 horas da tarde e vão retirar a rede lá pelas 5 horas da manhã do dia seguinte. Mas ao longo da noite, em alguns momentos, eles voltam lá para fazer o que eles chamam de visitar a rede. Qual é o propósito de visitar a rede? Verificar se algum peixe caiu na malha, para que o peixe não fique a noite inteira ali, o que faz com que ele venha a deteriorar mais rapidamente. É uma noite de trabalho. E depois, do final do dia, quando ele finalmente vai retirar a rede, ele recolhe a rede definitivamente. Mas cada vez que ele foi visitar a rede, ele teve que recolhê-la para o barco, para verificar se havia algum peixe preso, se ele conseguiu pegar algum peixe. É um trabalho muito árduo. A rede, ela tem vários pedacinhos de chumbo que ficam no que eles chamam de amalhada de baixo, que é a parte que desce até o fundo ou até uma determinada profundidade, e é aquilo ali, sobretudo, que faz a rede se tornar tão pesada. Mas não apenas isso, são também as algas que vêm junto. E se você deixa uma rede de um dia para o outro, quando você puxar a rede, você vai descobrir que ela está cheia de algo como um musgo. São plânctons que vão agregando-se ali naqueles fios de nylon. E aquilo não parece pesado, mas quando você puxa a rede, você vê que produz um peso com todo o conjunto. E o tipo de pescaria que Pedro fazia era um tipo de pescaria parecido com esse. Era a noite inteira lançando a rede e recolhendo a rede. Um trabalho duro, um trabalho árduo, um trabalho cansativo. Pedro chega então ali certamente exaurido. Uma noite inteira, eu imagino que tudo que Pedro queria naquele momento, quando ele estava lavando as redes para guardá-la, eu no lugar dele estaria imaginando um bom banho gostoso, morninho, olha lá, né? Um banho gostoso, morninho, um prato de comidinha gostosa e quente, e um quarto com uma cortina na janela e uma cama gostosa me esperando para dormir e descansar, por causa do cansaço de uma noite inteira ao relento, pescando, e uma noite inteira de pescaria frustrada. Esse é o quadro, esse é o momento que Simão Pedro está vivendo. Cansado, frustrado, chateado, pensativo a respeito das suas responsabilidades financeiras com a sua família, não tendo nada para levar para casa, nem o peixe para comer, ele e a sua casa, porque não pescara nada, lavando as redes para guardá-la e retornar a essa jornada, quem sabe na noite seguinte. E é quando Jesus se aproxima dele, e Jesus diz para Pedro: eu preciso do seu barco, eu preciso que você me leve mais para fora, porque eu tenho que falar a esse povo.
Irmãos, se coloca no lugar de Simão. Talvez, eu não sei quanto a você, acha que eu tenho mais o que fazer? Não, trabalhei a noite inteira e já falando irritado por conta de toda a pressão daquele momento. Você ainda quer usar meu barco? Você quer usar meu barco? Sobe em cima dele, tudo bem, fica aí, mas eu ainda tenho que te levar para lá. Por quê? Parece-nos alguém lendo assim, mas era Jesus. E se não fosse Jesus? E se fosse um pastor? Será que você não pensaria, não? Esse sujeito é muito folgado, não é não? Eu estava em Mamanguá dessa vez, e teve o aniversário de uma criancinha, filha de um dos caiçaras, e me convidaram para a festinha de aniversário. E eles trabalham para algumas pessoas que têm casa lá, pessoas de posses, porque lá aconteceu muito disso. Na medida que os jovens foram surgindo, eles quiseram ir para a cidade de Paraty, e os idosos que ficaram, não tendo mais ninguém ali, sua família, os familiares, os filhos, não mais permanecer ali, acabaram vendendo a sua terra e comprado por empresários e pessoas de poder aquisitivo mais elevado, que construíram grandes mansões e casas lindíssimas naquele lugar paradisíaco. E muitos deles acabaram se tornando caseiros e zeladores daquelas casas, e alguns deles eram zeladores de algumas dessas casas, de modo que havia alguns desses seus patrões presentes lá, e havia uma senhora que de nome eu já a conhecia há uns 20 anos, mas nunca tivemos a oportunidade de estar juntos. E aí a esposa do dono da casa veio me apresentar: olha, essa aqui é que é a minha patroa, olha, esse aqui é o pastor Cláudio, nosso amigo lá do Rio de Janeiro. E nós começamos a conversar lá, e ela esqueceu que eu fui apresentado como pastor. Em dado momento ela perguntou: e você está onde aqui? Aí eu disse: eu estou aqui na casa de fulano, que eu sempre que venho para cá fico aqui. Mas vocês são parentes? Aquela curiosidade de um relacionamento que começa ali. Mas o que você veio fazer aqui? Falei: você aqui é turista? Não, eu já conheço aqui há muitos anos, e todas as vezes, pelo menos uma vez por ano, eu tiro um tempinho para descansar, e eu venho aqui para fazer um retiro e descansar um pouco. Ele disse: você faz o quê? Eu sou pastor batista. E pastor fica cansado? Porque a ideia que as pessoas do mundo têm é que pastor não faz nada a não ser subir o púlpito, entregar uma mensagem e ir embora com o salário no bolso. Não sabem qual é o papel de um pastor. Pedro é pescador, mas Jesus, ele ia por todos os lugares para pregar o evangelho, e ele atendia as pessoas com atos de benemerência e milagres que ele operava. Eu fico imaginando se fosse ali um pastor, quem sabe o pastor João Luiz de Samelo, lá agora no porto, querendo falar de Jesus, e chegando numa praia daquela e pedindo a um pescador: dá para você pegar o seu barco e levar um pouquinho mais adiante, porque eu preciso falar de Jesus para essas pessoas aqui. Eu imagino eu chegando ali em algum lugar, em uma zona de pesca dessa daqui do Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, e pedindo a um pescador que passou a noite inteira gastando óleo diesel, puxando rede, jogando rede, não pegando nada, e pedindo para ele: dá para você me levar um pouquinho mais ali, uns 50 metros para fora, que eu preciso falar para essa gente toda que está aqui, que ficou sabendo que eu vim aqui, que eu convidei para vir aqui para falar de Jesus. Talvez fosse dizer: que sujeitinho abusado. E com certeza não iria falar nesse tom de voz que eu estou falando aqui, não.
Simão estava frustrado, Simão estava cansado, Simão certamente estava com fome, Simão estava certamente pensando tão somente chegar em casa, tomar um banho, comer uma comida, deitar para descansar, se conseguisse, por causa dos compromissos financeiros, por causa também de uma noite frustrada de trabalho, sem nem um resultado positivo. Acontece que Jesus pede o barco e Pedro cede, Pedro atende. E por que Pedro atende? E por que Jesus precisava do barco? Jesus pediu o barco de Pedro porque o barco afastado da margem fazia com que a voz fosse amplificada pela acústica produzida pelo espelho da água e a elevação do barranco do lago de Genezaré. As pessoas estavam na praia, nos barrancos, na parte mais elevada. Jesus então, se afastando, ele tem o espelho da água e tem o barranco, porque o som se propaga para frente e para cima, aqui no ambiente da nossa atmosfera. Aqui nesse lugar nós temos um sério problema de acústica, porque aqui onde eu estou, no altar, é muito alto, tem a mesma altura de todo o restante desse salão. Mas quem já foi num teatro sabe que a parte do palco, ela tem um rebaixamento que faz com que as pessoas que ali estão possam falar até mesmo sem o uso de microfones, e a sua voz ser ouvida em todo o ambiente do teatro. Alguém já foi no Teatro Nacional? Municipal, digo. Já foi lá? É assim ou não é? Mas se estou aqui, eu tenho que gritar e falar muito alto para que você lá atrás possa ouvir. Por isso eu preciso do microfone e as caixas de som que estão aí. Mas se aqui tivesse uma parte mais baixa, tivesse aqui um rebaixamento, não precisaria nem usar tanto a amplificação da minha voz, porque a própria acústica proporcionaria isso. Jesus então pede a Pedro para que leve o barco um pouco mais para fora, para que ele falando pudesse ser ouvido por todas as pessoas que estavam no barranco. E eu entendi isso muito claramente há muitos anos atrás, em uma das minhas visitas lá em Mamanguá. Eu subi a serra, porque lá a serra ela termina no mar, literalmente. E eu estava subindo para encontrar uma cachoeira e uma fruteira que tinha lá em cima. E à medida que eu subia, eu fui observando uma coisa. As pessoas cujas casas estavam a algumas centenas de metros de mim, lá embaixo, já no limiar entre a mata e a praia, eu não conseguia ouvir o que elas falavam, mas aquele barco que estava passando lá quase 1 quilômetro de distância, as pessoas que estavam no barco, elas estavam falando umas com as outras, e falavam em voz alta, porque elas estavam dentro de um barco a motor a diesel. Alguém já teve num tuk-tuk, já teve num barco assim? Tem que falar bem alto para que quem está na frente possa ouvir quem está atrás. Ou mesmo um barco com motor de popa. Já andou num barco de motor de popa? Quem está sentado, se quem está na frente não gritar, ele não ouve. Mas interessante que quando eu estava lá na beira, os barcos passavam, eu observava que as pessoas estavam falando umas com as outras, mas eu não conseguia ouvir. Mas agora lá em cima, eu estava ouvindo o que eles falavam lá embaixo. E isso me fez tomar mais atenção, inclusive para quando eu estivesse lá, tomar cuidado com o que estava falando. Por quê? Porque aqui faz essa montanha, aí vem o mar, e ali do outro lado, a coisa de 1,5 quilômetro de distância, a montanha de novo, o som ele se propaga para frente e para cima. E onde é que eu estava? Eu estava em cima, e eu estava ouvindo com clareza o que eles estavam falando lá dentro do barco. É isso que Jesus faz. Ele quer que a sua voz seja ouvida por todos. Por isso ele pede a Pedro, leva o barco um pouco mais para frente.
para dentro da água, porque ele queria fazer com que todos ouvissem o que ele tinha a dizer. E por que é que Pedro aquece? Por que é que Pedro, apesar da sua condição, ele não se aborrece, ele não se revolta, ele não dá um chega para lá em Jesus? Porque ele reconhecia a autoridade de Jesus, que quando estiver ali naquela localidade em outro momento, ele curara a sua sogra, contrário com o que muitos hoje talvez fizessem, porque Jesus curou a sogra. Simão estava feliz com isso. Ele vira Jesus curar a sua sogra. Mais ainda, ele vira Jesus curar muitos enfermos de várias doenças. Ele vira Jesus expulsar demônios de muitas pessoas que acorreram a ele também. Isso está no capítulo anterior, nos versículos 38 a 41. Quando Jesus estiver ali de uma outra vez, Pedro sabia que aquele ali era o mestre que curara pessoas, expulsara demônios, e entre outras pessoas, ele curara a sua sogra. Então, Pedro tem uma atitude de respeito para com Jesus. Pedro tem uma atitude de devoção para com Jesus. Pedro tem uma atitude de obediência para com Jesus. E Jesus se afasta com o barco, e Jesus prega a sua mensagem. E quando Jesus termina, Jesus fala algo interessante para Pedro: Simão, muito obrigado, você me serviu. Agora faz uma coisa, leva o barco lá para o meio do lago e volta a pescar. Eu quero perguntar, o que você faria depois que você, o profissional da pesca, alguém que cresceu naquele lago, ao redor daquele lago, pescando desde a sua infância? Porque uma das coisas que era peculiar à cultura daquele povo é que os filhos, eles mantinham a profissão dos seus pais. O filho de um ferreiro fatalmente seria um ferreiro, o filho de um carpinteiro fatalmente seria um carpinteiro, o filho de um pastor fatalmente seria pastor. Pedro, ele é pescador por profissão, e ele só pescava naquele lago. Pedro conhecia aquele lago como poucas pessoas. Pedro conhecia aquele lugar a palmo. Ele passara uma noite inteira pescando. Ele fora a todos os lugares e não encontrou peixe nenhum. Agora Jesus diz para ele: Pedro, vai lá para o lugar fundo, volta a pescar. Se fosse você ia dizer o quê? Jesus, estou cansado. Ô Jesus, dá não tem nem mais força, meu estômago está roncando aqui já, eu já cheguei cansado. O senhor levou o senhor parecia até pastor Cláudio pregando, o senhor levou umas 2 horas aqui, eu não aguento mais não, eu preciso ir para casa, preciso comer alguma coisa. Depois que eu comer, pode ser, Jesus? A palavra de Deus diz que Pedro não fez isso não. Pedro obedeceu a Jesus, porque Pedro sabia quem Jesus era. Você sabe quem é Jesus? Tem muita gente que diz: não, eu amo Jesus. O quê? Eu e Jesus, estou com ele. Está mesmo? Acontece que Simão vai e obedece a Jesus. Ele leva o barco, e porque Pedro se dispôs a servir a Jesus, mesmo estando cansado física, psiquicamente, após uma noite inteira frustrada, depois de pregar ao povo, de dizer para Pedro: agora Pedro, muito obrigado, leva o barco lá e volta a pescar. Pedro novamente se dispõe a ser obediente, vai para a parte mais funda do lago, lança as redes, e as redes vêm cheias de grandes peixes, tantos peixes, que as redes estavam a ponto de rasgar. E Pedro tem que chamar os seus sócios, Tiago e João, para que venham com outro barco e possam recolher toda aquela grande pescaria.
Por que é que Deus fez ser registrado por Lucas esse texto que retrata essa pescaria maravilhosa, essa bênção tão grande, que não só fez Pedro abençoado, mas também alcançou a outras pessoas e outras famílias, como Tiago e João, que eram sócios de Pedro? Primeiro, precisamos reconhecer que somente Deus tem poder para aquilo que o homem, com todo o seu conhecimento e poder, não tem. Pedro tinha todo o conhecimento daquele lago. Pedro tinha todos os recursos para fazer a sua pescaria. Pedro era um pescador que estava ali equipado, ele estava com barco, ele estava com rede, ele estava com conhecimento técnico, ele estava com experiência do lugar, mas não pegou nada. Amados, nós podemos ter todas essas coisas, mas se não tivermos o Senhor conosco, a bênção não vem. Podemos até conseguir muitas coisas usando técnica, usando ciência, usando recursos humanos que estão à nossa disposição, mas haverá um momento crucial, terrível, quando nada disso poderá nos valer, e é quando o mais extraordinariamente capacitado e enriquecido ser humano se quer da sua incompetência e vem chorando, clamando por Jesus. Tem muitas pessoas que, milionárias, estão procurando solução onde o dinheiro, o poder econômico e a influência social não lhes pode conquistar o que precisam. Só Deus pode. Segundo, as bênçãos de Deus são para aqueles que o amam e o obedecem. Pedro talvez não estivesse presente quando Jesus curara todas aquelas pessoas. Pedro talvez não estivesse presente quando Jesus curou a sua sogra. Pedro talvez apenas tenha recebido os testemunhos das pessoas que alcançaram essas bênçãos, foram abençoados por Jesus e testemunharam para ele. Mas Pedro teve temor. Pedro teve temor de Deus. Aquele que estava ali estava pregando a palavra de Deus. As bênçãos de Deus, amados, são para aqueles que o amam e o obedecem. Deuteronômio capítulo 28, versículo de 1 a 9 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E ainda em 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, o Senhor diz: honrarei aos que me honram. Pedro, diante de toda aquela gente que, olhando para ele, vendo-o chegar de uma jornada frustrada de pesca, já estava lavando as suas redes, quem sabe ali, triste, falando consigo mesmo ou com Deus, dizendo: Senhor, trabalhei a noite inteira e não peguei nada, o que será da minha família? Pedro agora, quando Jesus pede a ele: me leva para ali no seu barco, e ele aquece, o que Pedro está fazendo é expressar honra a Jesus. Porque honrar é quando fazemos alguma coisa em favor de alguém aos olhos de todos os demais.
Eu posso elogiar você quando eu falo contigo a respeito de qualidades pessoais que você tem e que são boas, mas quando eu te coloco diante de todos e eu enalteço as suas qualidades, eu estou honrando você. Quando alguém está perante todos os demais em cima num pódio, recebendo uma medalha de honra ao mérito, o que ele está sendo é honrado, porque só se faz isso perante as pessoas, perante alguém que está vendo. Pedro honra ao Senhor, porque ele se coloca disponível e obediente para servir ao Senhor, apesar de toda a sua realidade pessoal. E toda aquela gente viu. E o que o Senhor Jesus faz é honrar Pedro diante de todos, porque faz com que ele tenha uma pescaria tão grande que nele não consegue sozinho abarcar, tem que chamar os seus sócios. Irmãos queridos, sabe por que tem crente que está amargando uma realidade triste, vergonhosa? Porque não vive pela honra. E quem não vive pela honra e desonra a Deus, mais cedo ou mais tarde experimentará o que é desonra. Tem muito crente brincando com a verdade. Tem muito crente fazendo coisa menor o sacrifício que Jesus Cristo fez naquela cruz, morrendo lá para pagar o preço que o crente não pode, que ninguém pode. E depois que recebe Jesus, que diz: eu reconheço que estou condenado a morrer e ir para o inferno, porque não tenho méritos para ir para o céu, por isso eu te recebo, Jesus, como Senhor e Salvador da minha vida. Com o passar do tempo, esquece qual foi o preço pago e começa a ficar mimimi e chorão, dizendo para o Senhor: se o Senhor não fizer, também eu não vou para a igreja. A palavra do Senhor é: honrarei os que me honram. Se você é crente em Jesus, tem certeza da tua salvação, você tem que ser alguém de honra. Você tem que ser alguém que honra a Deus. E como é que eu honro a Deus? Quando eu dou testemunho para todos a respeito de quem Ele é na minha vida. É por isso que eu o obedeço. Mas quantos crentes hoje fizeram uma aliança de ser membro de uma igreja e não estavam na igreja? E quantos são aqueles que dizem que são crentes, mas dizem assim: é por isso que eu não fico numa igreja e não me torno membro, porque para me tornar membro eu tenho que estar lá. E isso é viver pela honra? Justifica não fazer honrado aquele que se entregou na cruz para a sua salvação, não sendo membro da igreja, para não ter compromisso, não ter responsabilidade, não ter que fazer nada? Porque é isso que pregam por aí. Basta você ir a um culto. Você já foi naquele culto? Acabou. Afinal de contas, o dia de domingo não é dia de descanso e culto a Deus? Você sabe o que significa a palavra do Senhor de descanso de todas as tuas obras? Que está lá no hebraico, lá no Antigo Testamento. Sabe o que significa? Dia de descanso das tuas obras. Um dia em que você não trabalhará para obter recursos para a sua subsistência. Você não vai trabalhar para ganhar dinheiro para colocar pão na mesa. E tem muita gente ensinando por aí que é não fazer nada, é ficar na rede descansando. Liga a televisão e vai lá assistir o papapá, papapá. Vai lá assistir a corrida. Para que você vai na igreja? Não, você vai à noite. É dia do Senhor ir para descanso, camarada. Fica aí descansando. É descanso de todas as tuas obras. Então eu não faço nada. Eu vou para a praia de manhã, de noite eu vou à igreja. Que dia do Senhor é esse? É o dia do Senhor ou horas do Senhor? O que é que diz o texto? Dias ou horas? Dia do Senhor. É o dia do Senhor. É o dia que eu não vou trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar minha família. Eu fiz isso durante 6 dias. 6. Aquele é para cultuar a Deus, é para adorar a Deus, é para celebrar a Deus, é para ser a igreja do Senhor reunida, e é para servir a Deus.
É para fazer uma visita no hospital que durante a semana eu não tenho. É para fazer uma visita àquele meu vizinho que está enfermo. É para fazer uma visita àquele meu irmão que não pôde vir à igreja porque está doente. É para servir a Deus. Mas está cheio de crente que é tão ocupado e cansado. E Pedro estava cansado. E Pedro estava ocupado. E Pedro estava trabalhando. E Pedro merecia o descanso. Mas ainda assim Pedro serviu. Amados, quem não quer viver pela honra, não deve esperar ser honrado. Quem não vive pela honra, vive pensando o tempo todo aquilo que o diabo quer. E é por isso que não é fiel no dízimo, rouba de Deus. É por isso que não adora o Senhor, não tem oferta para entregar, tem migalhas. Eu quero te lembrar que migalha não são as moedinhas de 5 centavos, de 10 centavos. Migalha é aquilo que você dá por dar, como Caim deu uma oferta ao Senhor. Não é dar daquilo que é o seu melhor, como Caim fez, como Abel fez. É por isso que tem muito crente que não sai do SPC. Sabe por quê? Não vive pela honra. Quando um dia honrou a Deus e por causa disso o Senhor o honrou, abriu a porta de oportunidade, conseguiu um emprego, sustento para a família, liquidação dos compromissos financeiros que se tornaram dívida, limpando o nome. Deus se agradou, então Deus foi abençoando. Passou o tempo, Satanás começa a encher a cabeça daquilo que não presta. Por quê? Parou de vigiar. Não lê mais a Bíblia, não ora mais. Eu tento, mas eu não consigo. Tem uma coisa, vai ter sempre uma coisa. E a culpa será sempre do diabo, nunca será da pessoa. E aí, daqui a pouco está lá, todo enrolado de novo, vivendo de novo aquilo que um dia saiu de lá, porque viveu honra. Pedro honra a Jesus, apesar de ter todos os motivos para dizer: Jesus, não dá para pedir aquele ali que está vindo ali não, ó. Ele está indo para embarcar agora, ele vai pescar agora, ele vai sair agora, deixa eu chamar ele para o Senhor. Não. Pedro honrou Jesus. Terceiro, as bênçãos, amados, não são para nos fazer enriquecidos para nós mesmos não, mas para serem usadas para também alcançar a outros. Quando Deus nos abençoa, não é para a gente sair por aí dando uma de galã de Jesus Cristo. Conhece galã de Jesus Cristo? É aquele que entra no carrão e diz aí, ó, foi Jesus que me deu. E ele passa pelo irmãozinho que está andando a pé, que talvez não tenha dinheiro para pagar a passagem, ele não se importa. Pá, pá. É a prosperidade, fruto da minha fidelidade, tá? Você é infiel, anda a pé. A bênção de Deus não é para eu gozar dela de forma egoísta, porque Ele não é egoísta. Quando eu e você éramos inimigos dele, Ele deu o seu próprio Filho para morrer na cruz para a nossa salvação. E a palavra de Deus diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, com ela não traz dor. A bênção do Senhor, amados, são para nos enriquecer, de modo que nós nos tornemos parecidos com Ele, abençoando outros também. São para serem usados para também alcançar aos outros. Por isso o Senhor estabeleceu o dízimo e as ofertas como expressão de fidelidade e adoração, e o emprego desses recursos para a manutenção da sua obra através da igreja. Veja que a palavra de Deus, lá desde o Antigo Testamento, ensina, instrui, que é para sermos unidos, de modo a que ninguém possa dizer, foi fulano que fez, mas diga, foi o Senhor que fez. É o Senhor que faz. Eu vivi a realidade de ser membro de igrejas em que havia organizações na igreja. Eu
vivi a realidade de igreja em que havia carnês, quando a igreja queria fazer uma obra e distribuía carnê para aquele que queria pegar o carnê de R$10, carnê de R$50, carnê de R$100, carnê de R$1.000, para comprar banco. E eu vi também crentes pegar e dizer: senta nesse banco aí não, que esse banco aí quem comprou fui eu. Eu peguei um carnê de R$1.000 que custa um banco. Esse banco aí é meu e da minha família. Eu vi isso acontecer. A palavra do Senhor diz: aquilo que a tua mão direita der, que a esquerda não saiba. Não pode saber. Sabe o que significa isso? Aquilo que a gente costuma dizer: dá a alguém, ou fazer o bem sem procurar saber quem foi. Porque tudo aquilo que eu fizer, a palavra de Deus me instrui, eu devo fazer como fazendo para o Senhor. É Jesus quem diz: estive com fome, me deste de comer. Estive preso, foste me visitar. Estive enfermo, se cuidaram de mim. Perguntaram: mas Senhor, quando é que a gente fez isso? Toda vez que vocês fizeram a qualquer um dos pequeninos, vocês fizeram a mim. A bênção não é para eu usufruir dela, pegar minha esposa, já que eu estou com a grana: amor, vamos agora fazer o seguinte, estourei a burra, vamos para Paris. Algum pecado ir para Paris, irmão? Se tiver para você, paga a passagem para eu ir com a Flávia. O pecado está em eu pegar aquilo de que fui abençoado e só pensar em mim. Quando a palavra do Senhor diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não, eu penso primeiro em mim, naquele sonho que eu tenho para realizar. Eu penso primeiro em mim, naquilo que eu tenho vontade de fazer. Eu não penso que eu fui salvo por Jesus para ser alguém diferente nessa terra. Eu fui salvo por Jesus para ser a expressão do rosto, do brilho, da glória do Deus vivo, que é amor. Pois ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. A bênção não é para ficar para mim. Pedro podia pegar: opa, fui eu que trabalhei, fui eu que servi o mestre, isso é meu, quem bota a mão não. Sabe o que ia acontecer? A rede ia arrebentar e iria um monte embora. Ele ia ficar com uma porção. Alguém poderia dizer assim: mas ele só chamou Tiago e João porque senão a rede ia arrebentar. Senão ele não chamava não. Eu não acredito nisso não. Sabe por quê? Porque de qualquer jeito ele ia ter que compartilhar alguma coisa com Tiago e João, porque a palavra de Deus diz que eles eram sócios. Mas Pedro podia dizer: nós somos sócios. Mas espera aí, quem é que serviu? Vocês não estavam comigo nessa? Vocês já tinham ido embora para casa? Eu estava lavando era minha vez de lavar as redes, não era? Isso daqui foi extra, por fora, isso é meu. Mas não foi assim. As bênçãos do Senhor não são para nos fazer enriquecidos para nós mesmos, amados, mas para nós sermos uma bênção. E quem não quer ser uma bênção não pode ser abençoado pelo Senhor. A razão pela qual a palavra do Senhor diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Você tem dado? O teu vizinho, se ele fosse entrevistado, ele saberia dizer, ou ele diria a seu respeito, que você já deu alguma coisa para ele? Você já deu um pouquinho da sua atenção para aquele vizinho chato, mas que tudo que ele precisa, ele mora sozinho, tudo que ele precisa é encontrar alguém que o ouça com respeito. Você deu para o seu vizinho um pouquinho de fraternidade em algum momento que você soube que ele precisava? Você ofereceu para ele uma carona? Teu vizinho tem alguma coisa boa, positiva a dizer a seu respeito, de alguma coisa que você tenha dado, tenha servido a ele? Mais bem-aventurado é dar? Não, mais bem-aventurado é o que dá, aquele que dá, do que o que recebe.
Porque o que está dando é porque tem, amém? Quem aqui quer ter para dar? Ninguém? Quantos aqui querem ter para dar? Então começa dando. Mas eu não tenho nada, pastor, estou desempregado. Você está vivo. Coloca a tua vida no altar do Senhor. Você está vivo. Se disponha para servir. Se disponha para bater na porta daquela vizinha que você sabe que ficou doente. O marido saiu para trabalhar. Mas pastor, não tem intimidade. Ela sabe que você não vai entrar lá para roubar, não. É tua vizinha já de quem sabe de mais de ano. Já bater na porta dela e dizer assim: vizinha, eu soube que você está doente, você não está bem. Quer que eu lave a roupa para você? Como é que chama isso, irmão? Hein? Anapau. Eu vim aqui praticar Anapau. O que é isso? Você vai aproveitar e ter a oportunidade de falar da palavra de Deus para ela. Você já fez isso, querido? Precisa de dinheiro para isso? Você está desempregado, meu irmão, você não tem nada, você não tem R$1, 10 centavos para consagrar a Deus na igreja. Você já entrou pela igreja, já viu que tem capim no campo? Já se ofereceu para chegar aqui e dizer assim: ô irmão Birajara, onde é que está aí a enxada? Eu queria poder limpar aqui e capinar. Você tem vida, meu amado, você não pode servir. O que é que você pode fazer para Deus? O que é que você pode fazer servindo a Deus? O que é que você pode fazer? Ou você é do tipo daquela senhora que pensa que pastor não cansa, ele não tem mais o que fazer, por isso tem capim ali, ele é sustentado pela igreja, bota a enxada na mão dele. Aquele que quer ser abençoado tem que ser uma bênção. Mas sabe, tem gente que tem recurso, ainda que seja a capacidade de fazer, ainda que seja a técnica para fazer, sabe que o outro ali precisa, sabe o que ele faz? Não, amanhã eu faço, e esquece. Sabe por que esquece? Porque não está doendo nele, não está doendo nela. Ele sabe consertar aquela máquina de lavar que a irmã não pode pagar. Ele diz: não, pode deixar que eu vou lá, uma horinha eu vou lá resolver. O tempo passa, esqueceu. Ela sabe que a irmã está precisando ali de alguém para dar uma faxina na casa, porque ela deu mau jeito fazendo uma atividade lá doméstica. Ela diz: olha, quando você precisar de mim é só pedir, tá? Só falar comigo, tá? E não voltou mais. Eu aprendi na roça que diz assim: quem pergunta não quer dar. Você precisa de ajuda? Quem me pergunta assim, eu digo: não preciso não, porque você não quer dar. Porque quem quer dar, chega a dizer assim: eu vim aqui para te servir, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu não pergunto o que precisa. Se eu quero servir, eu me apresento para servir, eu não pergunto se precisa. Você perguntar para mim se precisa, eu vou dizer de preguiçoso não, de pobre não, de quem não quer trabalhar também não, de quem não quer servir também não, mas de quem quer servir, tem coisa dessa para fazer. Amado, você quer ser bênção, abençoado? Seja uma bênção. Quando Deus chama Abraão, que era um homem já muito rico, casado com Sarai, que era estéril, não tinha filhos, uma das piores coisas para um homem naquele tempo era morrer sem deixar herança. E herança não, sem deixar filhos que pudessem dar continuidade na sua herança. O camarada trabalha, amealha, arruma muito recurso, fica milionário. Ele morre sem deixar filho. Para quem fica isso? Alguém sabe dizer para quem vai? Se não vai para destruir os familiares que ficam na gladiação, brigando uns contra os outros para ver quem é que fica com a maior parte ou com alguma parte, vai tudo para o governo. Naquele tempo era terrível não ter um filho. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, você vai para um lugar que eu vou te dizer onde é, e eu vou fazer de você pai de uma grande
nação, tão grande, que se puderem ser contadas as estrelas nos céus, assim será. Mas ninguém pode, né? Isso é uma força de expressão para dizer, vai ser tão grande que ninguém vai ter condição de contar e mensurar. Para um homem que tinha uma esposa estéril. Mas Deus diz uma coisa para Abrão: mas tu, Abrão, sê uma bênção. Se você não tiver disposição de ser uma bênção, Abrão, você vai invalidar a minha palavra, não porque eu volte atrás, mas porque você não cumprirá a sua parte, não poderá ser abençoado. Sabe, irmão, tem muita gente aí dizendo que porque você é filho de Deus, você pode botar o dedo na cara de Deus e dizer, o Senhor diz, porque está escrito, então eu recebo, eu tenho que receber, eu não aceito. Quantos você já viu pregando e dizendo, eu não aceito? Quantos? Sabe o que significa isso? Isso é nanismo espiritual. Isso é ignorância espiritual. Isso é falta de conhecimento de Deus. Isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque Deus já deu tudo. Ele deu salvação e vida eterna. Quer ser abençoado aqui na terra? Meritocracia. Não faça por merecer com Deus. Ninguém receberá. A palavra de Deus diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. E ver a Deus, você já aprendeu o que significa. É ver Deus agir, é ver Deus entrar com providência, é ver Deus trazer a bênção sobre a tua vida. Pedro honrou o Senhor e foi honrado por ele. Por fim, se queremos ser abençoados pelo Senhor, devemos nos dispor a ser bênção. Pedro estava cansado, uma noite de trabalho duro, mas não se justificou, não dissimulou, não reclamou. Ele atendeu o pedido de Jesus e por isso ele foi abençoado. Tudo aquilo que semearmos, diz o Senhor, isso colheremos. Se estamos semeando bênção, podemos confiar que Deus, o Todo-Poderoso, no seu tempo, o tempo dele, nos fará colher bênçãos. Pois foi ele que disse, estas bênçãos seguirão aos que creem. E quem crê, obedece e faz a vontade do Senhor. Pensa nisso. O que está faltando para você ser alguém abençoado, abençoada? De que maneira você está tratando as coisas de Deus? O que está faltando para você experimentar o melhor de Deus para a sua vida? As bênçãos do Senhor, elas vêm sobre aqueles que estão dispostos a honrá-lo e o honram, apesar das circunstâncias. Você é alguém que dá desculpas do porquê que você não fez, do porquê que você não foi. Você é um crente que está sempre chegando atrasado e dá as mais variadas desculpas e justificativas. Você é um crente que tem as mais diferentes motivações e razões e explicações do porquê você não serve, do porquê você não dá. Você é um crente que está sempre esperando de Deus a porta aberta, mas quando Ele abriu essa porta, você tratou de que maneira? Com honra ou com desonra? Você foi fiel o tempo todo, ou em determinado momento Satanás colocou na tua cabeça, na tua mente, que o que você estava entregando para Deus era muito, ou que você não ia ter condição de entregar por causa daqueles compromissos que você fez, sem considerar as suas responsabilidades. Você está colocando as mãos nas coisas de Deus de qualquer jeito, esperando que Ele te discipline? Ou quando a palavra de Deus vem, você se queda, se quebranta, se conserta com Deus, se arrepende, confessa, deixa. Não adianta ficar fazendo, queridos,
campanha disso, daquilo, jejum daquilo outro, sobe monte, desce monte, entra na cova, faz o que for, se você não viver pela honra, se você não andar em santidade, se você não se dispuser a servir ao Senhor, aqui nesse mundo, para recebermos as bênçãos de Deus, é meritocracia. É a palavra de Deus quem nos diz que as bênçãos do Senhor seguem, por consequência, as nossas atitudes e expressões de honra. Honrar a Deus acima de todas as coisas, honrar ao nosso próximo como a nós mesmos. Você quer que essa noite seja uma noite de libertação para a sua vida? Se você é alguém que tem vivido de forma diferente daquela que Pedro viveu, então hoje, confessa isso para o Senhor, arrependa-te, peça perdão para Deus, porque a palavra de Deus diz que se nós confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, nos livrar de toda injustiça. A palavra do Senhor diz que há sinais que seguirão os que crerem, que por obediência se colocarem assim nas mãos do Senhor, até o diabo vai ter que arredar, irmão. E tudo aquilo que ele fez, e tudo que ele conquistou, dado por você, pela desonra, ele terá que largar a mão. Se é uma enfermidade, vai sair. Se são portas que estão fechadas, Deus vai abrir. Seja o que for, porque o Senhor é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Mas isso será sobre aquele que honra ao Senhor. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Quebrantado e contrito, imagina um copo que caiu no chão, espatifou tudo em pedacinhos. É isso que significa um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, não sobra uma só parte que a gente possa colar por nós mesmos. Só Deus restaura. É isso que diz a palavra. É Ele que restaura. Deixa Deus restaurar a sua vida hoje. Deixa Deus começar a restauração no seu casamento hoje. Deixa Deus começar a restauração na sua vida profissional e financeira hoje. Deixa Deus restaurar a sua vida na sua realidade espiritual, na sua saúde hoje. Faz esse demônio desgraçado que ganhou direito para amaldiçoar a sua vida bater em retirada e você ficar com a bênção do Senhor sendo estabelecida sobre a tua vida, porque você vai honrar a Deus. E não é trazendo dinheiro, não é trazendo dízimo, não é trazendo oferta, é colocando a tua vida no altar do Senhor para viver uma vida de honra daqui para frente. Onde é que estavam os teus olhos? Teus olhos estavam sobre alguém que para você era referência, e isso hoje foi a motivação para você se tornar alguém de desonra? Volta para o Senhor, põe os teus olhos nele, põe os teus olhos em Jesus. Se há alguém aqui que quer começar uma história nova e diferente a partir de hoje, eu quero orar com você. Você não precisa nem vir aqui à frente, mas se coloque em pé no seu lugar em nome de Jesus. Nada vai mudar na sua vida se você não mudar. Se esse momento for apenas mais um momento, a tua vida permanecerá a mesma. Mas se você confessar agora, abrir sua boca e dizer para Deus, você não precisa falar tão alto, quem está próximo de você ouça, mas o diabo tem que ouvir, porque não há honra se não for sob o testemunho daqueles que podem ouvir. E quem precisa ouvir não é o seu vizinho sentado ao seu lado, mas é todo mundo espiritual. Abra sua boca e confesse e peça perdão para Deus. Não ore aquela oração
do mingau. Senhor, me perdoe pelos meus pecados. Pecado tem nome, data de nascimento e endereço. Confessa os teus pecados, peça perdão para o Senhor. Seja humilde e quebrantado de espírito, lembrando que Ele sonda teu coração, Ele sabe a verdade com que você vai falar essas palavras, e se elas verdadeiras são, e se as tuas atitudes ao sair daqui forem coerentes com as palavras que você agora profere diante do Senhor, o Senhor será contigo, e aquilo que era para a tua vergonha, o Senhor fará passado na construção de dias diferentes, em que você será honrado, honrada para a glória dEle.